O indicado por Jair Bolsonaro ao STF vai passar daqui a pouco pela sabatina do Senado, a partir das 8 da manhã. Cássio Nunes Marques precisa da metade mais um dos votos dos representantes da CCJ no Senado. Já no plenário, ele precisa da maioria absoluta, 41 votos, com votação secreta nesses dois casos. Olha, a escolha de um ministro do STF, a gente fez uma entrevista essa semana com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. A escolha parece, sim, um simples ritual de passagem, mas ela disse que Cássio Marques vai ter que suar. Das 168 escolhas anteriores para o STF ao Supremo, apenas 5 foram reprovadas. E todas, não na nossa história recente, todas no governo de Floriano Peixoto, no final do século XIX. Qual foi o último ministro a tomar posse no STF? Alexandre de Moraes, em fevereiro de 2017. Mas não foi uma escolha pensada com muita antecedência, porque foi causada pela morte inesperada do ministro Teori Zavascki num acidente aéreo, e isso acabou antecipando essa escolha em cerca de 3 anos. Coube ao ex-presidente Michel Temer tomar essa decisão, que falou em entrevista à Band sobre como foi ter tão pouco tempo para fazer uma escolha tão importante. Bom, eu escolhi o Alexandre de Moraes porque eu já o conhecia há muito tempo. Primeiro promotor de justiça, depois secretário de Estado aqui em São Paulo, professor universitário, conferencista. Eu tinha absoluta convicção de que o Alexandre passaria com muita tranquilidade no Senado Federal. E assim aconteceu, Alexandre de Moraes foi aprovado tranquilamente na famosa sabatina, assim como quase todos os seus antecessores nesses últimos 126 anos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também viu suas 3 indicações receberem o aval do Senado, como contou a Band. Aqui é quase que só para homologar. Está errado. Eu acho que é necessário que haja uma interação maior do próprio Senado com os nomes indicados pelo presidente da República. É perfeito? Não é perfeito. Pode haver outros sistemas? Pode haver. Mas, enfim, é melhor aperfeiçoar o que se tem do que inventar a roda. Caso o Senado aprove o nome de Cássio Marques hoje, ele fica no Supremo até 2047, quando completa 75 anos de idade. Antes do Cláudio Humberto trazer os comentários dele, a gente vai rapidinho, Mariana. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal já preparativos para o início da sessão. A repórter Natália Paz está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Natália. Oi, Pedro, bom dia para você, todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, grande expectativa, daqui a pouquinho, então, tá tudo pronto já para começar. Estava marcado aí para começar às 8 horas da manhã, mas claro, a gente tem ali um atraso considerado normal para começar, então, os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, onde, então, o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, vai ser sabatinado hoje. Como a gente vem falando aí, vocês muito bem reforçaram agora há pouco, para ter a indicação no Supremo Tribunal Federal confirmada, ele vai precisar ser aprovado pela maioria dos presentes na CCJ, lembrando que a CCJ é formada por 27 membros, e depois, caso ele seja, então, aprovado nessa comissão, o nome dele ainda vai passar pelo plenário, vai precisar dos votos de 41 senadores, pelo menos, então, para ser aprovado e para ir, então, para o presidente Jair Bolsonaro poder, então, sacramentar o nome dele como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. A própria presidente da CCJ, a Simone Tebet, ela acredita que essa sabatina ela vai durar bastante, de 8 a 10 horas, e ela está estimulando todos os senadores a fazerem questionamentos. Lembrando que ontem a gente teve a sabatina, a aprovação, tanto em comissão quanto do plenário, de Jorge Oliveira a uma vaga no Tribunal de Contas da União, e foi uma sabatina ali consideravelmente rápida, foi um pouquinho menos de 4 horas, o que não deve se repetir hoje. A gente deve ter ao longo da tarde aí ainda essa sabatina rolando. Lembrando que o relator dessa indicação é o senador Eduardo Braga, que apresentou aí na semana passada um parecer super favorável a essa aprovação, mas o Eduardo Braga ele foi diagnosticado com Covid-19 e o senador Rodrigo Pacheco foi escolhido então como novo relator, mas mesmo assim não vai ter a necessidade de leitura do novo relatório. Nessa sabatina hoje, cada senador vai ter 10 minutos para fazer a sua pergunta, o desembargador vai ter o mesmo tempo de resposta, e se aí o parlamentar não ficar satisfeito, vai ter tempo aí, vai ter direito a uma réplica de 5 minutos
minutos e o mesmo tempo aí da tréplica do indicado. Os senadores aí que a gente veio conversando ao longo dos últimos dias, eles já afirmaram, anteciparam que vão fazer diversos questionamentos, principalmente sobre o currículo de Cássio Nunes Marques, que a própria imprensa aí apontou inconsistências na formação acadêmica dele, mas outros dois assuntos que vão ser questionados hoje, com certeza, é a relação ali, a opinião dele sobre a prisão em segunda instância e também a Operação Lava Jato, já que muitos senadores acreditam que caso Cássio Nunes Marques seja realmente, se torne ministro do Supremo Tribunal Federal, a Operação Lava Jato, ela vai ser enfraquecida. Então, todos os preparativos aqui estão sendo terminados. Daqui a pouquinho a gente vai ter o início, então, da Comissão de Constituição e Justiça. Pedro. Obrigado, então, a repórter Natália Pazzi, trazendo a expectativa que se tem para essa que é a principal notícia da manhã. Daqui a pouquinho começa a sabatina no Senado. Cláudio, bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Mariana Godoy. Bom dia, Brasil. Olha, muito embora a presidente da CCJ tenha dito aqui ontem, na entrevista que fizemos com ela, que o ministro indicado vai suar um pouquinho, na verdade ele já estava suando, né, desde a indicação, com visitas a ministros e conversas longas com cada um deles, etc. E é aí onde se verifica a verdadeira sabatina, né? São nesses encontros que os senadores têm a oportunidade de fazer as perguntas que desejar, pelo tempo que desejar, sem nenhuma limitação, como acontece regimentalmente no caso da sabatina oficial. É por essa razão que o ministro, quando chega na sabatina, dificilmente ele enfrenta situações desfavoráveis, né? Precisamente porque durante todo aquele período ele teve a oportunidade de se apresentar, enfim, fazer as alegações que considerar pertinentes, para que o senador avalie a sua qualificação, né, inclusive do ponto de vista curricular. É por isso que eu não acredito muito em problemas. É claro que a gente vai registrar, né, o brilhareco de um ou outro senador, sobretudo vinculado à oposição, que pretenda provocar algum tipo de constrangimento no ministro indicado, mas eu também não acredito muito nisso, nada muito radical, né? Mas ele será ainda, ele ouvirá perguntas incômodas, isso não tem a menor dúvida, ainda que sejam perguntas formuladas por senadores que vão votar favoravelmente à indicação dele, mas essas perguntas existirão sim. Mas ninguém deve esperar algo, enfim, né, alguma coisa parecida com o clima de um comício, de um debate político, né, de uma comissão de impeachment, de alguma coisa assim. Muito pelo contrário, eu acho que vai ser uma coisa bem suave e nem vai durar tanto quanto as pessoas estão imaginando. É isso aí, Cláudio Humberto. Como disse o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, é um modelo de escolha de ministros da Suprema Corte que é adotado no mundo todo, né? O Brasil claramente segue, né, o que os Estados Unidos têm feito ao longo de sua história. O presidente da República indica, o Senado sabatina e depois o presidente confirma a sua nomeação depois da sabatina no Senado Federal. Na minha avaliação, o problema está muito mais na sabatina do Senado, como discutimos ontem aqui com a senadora Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, é o órgão do Senado Federal, a comissão, né, do Senado Federal, que é responsável por esse tipo de sabatina, do que na indicação do presidente da República, né? O que você vai fazer para levar um ministro à Suprema Corte de um país, Mariana Godoy? Você vai fazer um concurso público, né? Vamos fazer um concurso para saber quem tem a maior capacidade. Mas quem vão ser os formuladores das questões para esse concurso público? Eles estariam acima dos ministros do Supremo? Não tem como você seguir por esse modelo, não seria nada prático, razoável, né? Há sim componentes políticos nessa escolha, mas isso não quer dizer que haja comprometimento e que haja algum tipo de prejuízo na independência de um ministro do Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal é o topo da carreira jurídica, né? É o que todos aqueles que estão em algum cargo no plano da Justiça Federal, da Justiça Estadual, na advocacia, no Ministério Público almejam, né? Todos aqueles que têm alguma ambição na carreira, e não há problema nenhum nisso, eles têm, claro, consagrada, né, a sua carreira ao chegar. São 11 só que chegam, não são todos que podem chegar. Tem uma questão aí de idade, né? Os alunos na faculdade de Direito, e eu frequentei faculdade de Direito, posso contar para vocês aqui, eles fazem contas ali, o ministro tal vai se aposentar em tal ano. Se nada acontecer durante o caminho, se não houver uma aposentadoria repentina, ou como no caso do ministro Teori Zavascki, né,
que perdeu a vida ainda no exercício da sua atividade no Supremo Tribunal Federal. Há cálculos que são feitos aí para que você possa chegar ao Supremo Tribunal Federal, por aqueles que têm essa pretensão. Mas esse modelo de indicação do presidente da República, com confirmação pelo Senado, me parece que é o melhor modelo para se escolher alguém que chega na Suprema Corte. O que é preciso avaliar nessa sabatina? É preciso avaliar o conhecimento jurídico, o desprendimento com algumas questões pessoais, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal tem que seguir a Constituição, ele tem que ser um servo da Constituição. Ele, claro, vai ser provocado a interpretar a Constituição, e aí tem de saber os limites, né, para sua decisão, para não legislar como a gente costuma ver vez por outra no Supremo. O Supremo hoje vive um momento importante da sua história, né, com decisões aí que vão na contramão do anseio da população, e não se deve esperar do Supremo decisões políticas e populistas. O Supremo precisa decidir conforme a lei. E o mais importante de tudo, que é um conceito que tem sido esquecido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, é um princípio chamado princípio da coletividade. O Supremo Tribunal Federal decidiu, o ministro, por mais convicção que tenha de forma contrária àquilo, não deve seguir a sua convicção, e sim aquilo que foi estabelecido pelo colegiado. O Supremo é formado por 11 ministros. O Supremo não é ilhas, não são 11 ilhas que estão ali posicionadas para cada uma interpretar a Constituição como quer. Não são 11 Supremos, né, Pedro? É um a Rosa Supremo Weber só. Usou esse argumento e esse Não conceito deveria na ser, hora né? em que ela votou a favor da prisão, do cumprimento da sentença, já depois da sentença em segunda instância, o cumprimento da pena. Ela mudou o entendimento que ela tinha anteriormente para seguir a maioria, mas aí depois também acabou sendo o voto vencido, porque Gilmar Mendes também mudou o entendimento dele. Mas é isso, talvez, Pedro, e uma boa ideia que a senadora Simone Tebet deu ontem aqui na entrevista ao Jornal Gente, talvez o presidente receber indicações dos próprios ministros do STF, ou da área acadêmica, ou outras indicações, e que fosse criada uma lista com alguns nomes para que ele escolhesse a partir dessa lista. É claro que o presidente também não tira do bolso qualquer nome de qualquer pessoa, ele recebe sim muitos conselhos na hora de fazer uma escolha tão importante. O Supremo não deveria ser uma composição de 11 ilhas, né, de 11 Supremos diferentes, mas esse é que é o problema, essa é a questão. Na prática, a vida como ela tem demonstrado que cada ministro se comporta como se fosse um tribunal à parte, né? Você vê quando há divergência como eles se pegam, né? Porque exatamente acham que, olha, tem que ser como eu acho que deve ser, como eu avalio, como eu julgo. É uma pena que isso aconteça, mas acontece, né? Ainda que eles digam, isto aqui não é uma ilha, isso aqui não é um arquipélago de 11 ilhas de ministros, não. Ainda que digam isso, na prática é assim que tem funcionado, infelizmente. De outro lado também é preciso lembrar o seguinte, não há história relevante, digamos assim, né, significativa de ministro que tenha pago com a toga a sua nomeação, né? Não tem essa história de que porque o ministro tal é ligado ao presidente que o indicou, é leal, é fiel. Os casos até acontecem, mas não são frequentes, né? Muito pelo contrário. O mais frequente é que os ministros do Supremo votem de acordo com a sua convicção. E por uma simples razão, o ministro que é nomeado, ele vai ficar ali o resto da vida, né? O presidente que o nomeou tem mais ali 1, 2, 3 anos de mandato. E, portanto, assim, ele vai mesmo penhorar, ele iria mesmo colocar em risco a sua credibilidade, né, de ministro da Suprema Corte, se submetendo, se sujeitando aos interesses circunstanciais do presidente que o nomeou. Isso é absolutamente
improvável de acontecer, né? A gente assistiu no governo Lula, por exemplo, o ex-presidente Lula foi o presidente brasileiro que mais nomeou ministros para o Supremo Tribunal Federal. Ele teve muita sorte, a sorte entre aspas, né, no sentido de as vagas se sucederem no Supremo e ele sair escolhendo. Ele escolheu 8 ministros. Ele nomeou 8 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Na hora H, na hora do vamos ver, né, na hora do julgamento do mensalão, né, os ministros agiram com absoluta isenção. O relator do mensalão foi o ministro Joaquim Barbosa, nomeado por Lula. E, no entanto, ele foi duríssimo com os mensaleiros, né? Tanto quanto os demais ministros nomeados pelo petista, né? Mas, sobretudo, se destacaram também como presidentes, com presidências bastante significativas, elogiadas, o ministro César Peluso, o ministro Aires Brito, né? Eros Grau foi outro ministro que fez escola e também foi nomeado pelo ex-presidente, assim como Carmen Lúcia, e o professor Carlos Alberto Menezes Direito. Esse, nomeado por Lula, ele morreu em 2009, e aí foi por isso que o presidente, ainda que se esperava nomear 7, acabou nomeando 8 ministros, e foi exatamente o ministro Dias Toffoli que foi nomeado em lugar do Menezes Direito. Mas, enfim, o fato é que os ministros, a regra é essa, né? Eles não pagam com a toga a nomeação que tiveram.